Olá pessoal, eu sou o Wagner do Clube do Tabuleiro de Campinas e hoje eu vou mostrar para vocês o jogo Go que nós fizemos, só que a gente fez uma versão infantil para as crianças e com um tabuleiro menor. O jogo Go, pessoal, é um jogo assim extremamente complexo. Eu tô, não digo estudando, mas eu tô jogando, fazendo algumas experiências, vamos dizer assim, com ele. E vou dizer que já faz algum tempo e vou dizer para vocês que eu não conheço quase nada do que é o jogo. O Go ele teve assim um up há uns 2, 3 anos atrás, quando o Google fez o AlphaGo, porque até então não se tinha uma inteligência artificial para competir com um jogador, de tão complexo que ele é. E a Google desenvolveu o AlphaGo e convidou os melhores jogadores do mundo. Na época era o Lee Sedol. E fez uma melhor de 5. E se eu não me engano foi 5-1. Ou 3-1. Acho que foi 3-1. Melhor de 5. Sendo que a partida que o Lee Sedol ganhou, o pessoal achou estranho lá o movimento do AlphaGo. Muito estranho. Tem até análises na internet se vocês procurarem. Então não é intenção minha aqui explicar o jogo para vocês, porque o Go, se você não jogar, você não vai aprender, não adianta. Por mais que eu ensine as regras, vocês vão ver que é extremamente simples, mas o problema é você dominar o jogo. E como é que nós fizemos esse jogo? A gente procurou adaptar um jogo para criança e colocou um tema infantil. Então a gente fez aqui uma raposinha, feito com as pecinhas de leite, que quem acompanha nossas postagens já conhece. A gente imprimiu a arte em PowerPoint. A gente fez a arte em PowerPoint, imprimiu a laser colorido, colocamos contact para que tenha um brilho e recortamos e colamos nessas pecinhas de leite que a gente tem. Um monte aqui, para variar. Dá uma olhada. Então a gente sempre guarda essas pecinhas. No jogo original são peças pretas e pedras pretas e brancas, tá? Então nós fizemos aqui com essa raposinha e nós fizemos com essa oncinha. Então ficou um tema assim bem infantil, tá? E nós fizemos o tabuleiro também no PowerPoint, só que isso aqui a gente imprimiu em papel gramatura 180 e colocamos contact de um verso e do outro e ele fica sentado na mesa, diferente das lonas que normalmente a gente faz. E nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nós fizemos 6 por 6. Que é para as crianças começarem a jogar. Aí vocês vão falar para mim, pera um pouquinho, mas não é 5 por 5? Não, porque no Go você não coloca a peça na casa, igual normalmente você faz no xadrez, na dama. No Go você coloca na intersecção das linhas. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. Geralmente se joga num tabuleiro 19 por 19, tá? Ok? E qual que é o objetivo do jogo? É ir colocando essas peças no jogo de forma que no final da partida você tenha um território maior. E aqui começa o porquê de Go ser um jogo complexo. Por quê? Porque quando você coloca uma peça, pessoal, no Go você tem um conceito de liberdade. Nesse caso, essa oncinha aqui, ó, ela tem 4 liberdades, ou seja, ela pode sair tanto para cá, quanto para cá, quanto para cá, quanto para cá. Vocês entendendo esse conceito de liberdade, vocês vão entender boa parte do jogo. Por exemplo, se eu estou... Vou dar alguns exemplos aqui, tá? Com essa peça aqui. Essa peça aqui. Essa peça aqui. E essa peça aqui. Repare que a onça aqui, no caso, ela não está cercada, ela tem uma liberdade. Ok? Outra coisa. Grupos, eles compartilham da liberdade do grupo como um todo.
Então, se eu tenho, por exemplo, esse grupo aqui, quantas liberdades ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 liberdades. Ok? Então, quando você tem um conjunto, você compartilha as liberdades, ok? Existe captura no jogo? Sim, existe captura no jogo. Vamos supor que eu tenha essa situação aqui. E a vez da raposinha jogar. Então ele vai vir aqui e coloca aqui. O que aconteceu com essa oncinha, pessoal? Quantas liberdades ela tem aqui? Nenhuma. Quando a peça não tem liberdade, ela sai do jogo. Ok? Então, para efeito final, para você contar lá o território, considera esse meio aqui como sendo parte da raposinha. Então você tem que levar isso em consideração, ok? Existem algumas regras comuns do jogo que eu vou falar para vocês aqui. A primeira delas, você coloca sempre as peças na intersecção. Vamos supor esse jogador coloca aqui, esse jogador coloca aqui. Nunca na casa, sempre na intersecção. Essa é a primeira regra. Aí depois é a vez desse jogador que ele pode colocar aqui, por exemplo. Aí é a vez da oncinha que pode colocar aqui, por exemplo. E preste atenção aqui nessa situação. Repare que, eu vou colocar minha mão aqui, repare que esse lado do tabuleiro está pertencendo à raposinha. E é assim que você vai ter que jogar. Dando um jeito de você cercar um território para você. Ou vários territórios para você. Dessa forma, no final você vai somar todos os territórios e aquele que tiver o território maior vence. E aí é que está a dificuldade do jogo. Por outro lado, a onça aqui, ó, ela tem esse lado para lá, é dela. Se fosse a vez da raposinha jogar, o que ela faria? Ela já começaria a se intrometer no território adversário. Ó, eu colocaria aqui, por exemplo. Isso é uma jogada boa? Não sei. Com certeza não é, porque eu jogo e tem algumas coisas ainda que eu não entendo. A mesma coisa a oncinha. Procuraria começar a entrar no território adversário para atrapalhar a vida dele. Colocaria aqui, por exemplo. Então repare que nessa situação o jogo já mudou completamente. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, mas já mudou completamente a configuração de quando eu tinha isso. Aqui você percebe claramente que esse lado de cá é da raposinha e do lado de lá é da onça. Agora, nessa situação aqui, ó, já deu uma misturada. E o jogo é isso, o tempo todo, tá? Então, essa é a primeira regra do Go é essa. Toda peça colocada tem que ser colocada nas intersecções das linhas, ok? A segunda regra do Go, pessoal, é a regra da captura, que eu já demonstrei para vocês. Se você tem essa situação aqui, e a vez da raposinha, se ela colocar aqui, ela tira a liberdade da onça. O que pode acontecer também, ó, deixa eu dar os dois exemplos, vai. Aqui, eu coloquei essa peça aqui. Então essa onça perdeu a liberdade dela. Então ela é capturada. E veja só, se eu tiver duas onças, olha só que interessante. E eu tiver aqui, lembre-se, peças juntas compartilham liberdade. Então esse conjunto de onça ainda tem uma liberdade, que é essa aqui, ó. Eles estão compartilhando. Porém, se eu coloco a minha raposinha aqui, eu fecho, eu tiro a liberdade dessas onças. Então as duas são capturadas. O objetivo do jogo é capturar peça? Não, mas faz parte do jogo. No caso aqui, essa área, inclusive, esse território, vamos assim dizer, junto com essas duas aqui, pertencem à raposa. Ah, mas a onça pode colocar aqui? Sim, pode colocar. Porque ela tem uma liberdade. Só que o que a raposa ia fazer? Vem aqui e coloca. Outra. Aí, novamente, essa peça dança. Não sei se seria uma boa jogada da onça. Porque ela sabe que se ela colocar ali, ela vai ser pega. Então ela ia procurar fazer outro movimento. Cantos.
Vamos supor que eu esteja com a minha oncinha aqui. Eu tenho a minha raposa aqui e a vez da raposa jogar. Repare que a onça ela tem uma liberdade só, que é essa aqui, ó. Se a raposa colocar aqui, a onça cai fora. Mesma coisa os cantos, as laterais. Se eu tenho essa situação aqui, vamos dar um bônus para a onça. Eu tenho essa situação aqui, ó. E a vez da onça, quantas liberdades tem essas duas raposinhas aqui? Tem uma liberdade, porque elas compartilham. Então, se a onça vem aqui, elas passam a não ter nenhuma. Então, é capturada. E essas casas contam como sendo da onça no território, ok? A próxima regra, pessoal, é uma regrinha assim para evitar que você caia num ciclo contínuo. Eu vou dar uma situação, um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha essa situação. E eu tenho essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. E é a vez da raposinha jogar. O que acontece aqui, pessoal? Se a raposinha colocar aqui, que ela pode colocar, o que aconteceu com a onça? Ela fez a ação, então ela colocou aqui e ela tirou a liberdade dessa onça. Então o que ela faz? Ela captura a onça. Só que olha só o que aconteceu aqui. A mesma situação para a onça. É a vez da onça jogar. Se a onça chegar aqui e colocar aqui, o que ela fez? Ela tirou a liberdade da raposinha. Então, a raposinha cai. Caiu naquela situação anterior. Então, uma das regras do jogo Go é que você não pode repetir a mesma situação no jogo do tabuleiro. Então, uma saída seria o seguinte. Eu colocaria aqui, tiraria a onça. A vez da onça, ela não pode colocar aqui. Por quê? Porque ficaria na mesma situação. Então ela colocaria no outro lugar. Aí a vez da raposinha, vamos supor que ela colocasse aqui. Agora a onça pode jogar. Por quê? Porque o tabuleiro tá diferente. Você já colocou peças a mais. Então agora a onça pode vir aqui e capturar novamente. Então repare que essa situação... você precisa tomar cuidado para não tornar o ciclo. A raposinha poderia colocar aqui agora não, porque a onça acabou de colocar. Então ela colocaria no outro lugar aqui, por exemplo. A vez da onça jogar, colocaria aqui, por exemplo. Por que a onça não pode colocar aqui, pessoal? Porque aqui ela não teria liberdade nenhuma. Então ela colocaria aqui, por exemplo. Agora sim, como o tabuleiro já mudou, a raposinha poderia colocar. Então você pode reparar que aqui fica uma disputa para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Essa é uma das situações, ok? Outra coisa, regra do suicídio, que é a última regra do Go. Vocês viram que não tem quase regra nenhuma, tá? A regra do suicídio diz o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa situação, é a vez da onça. A onça não pode colocar aqui. Por quê? Porque ela se suicidaria, que palavra difícil. Porque primeiro ela não tem liberdade nenhuma. Então isso é proibido no jogo. Então para todos os casos esse território pertence à raposa. Ok? Então o jogo Go, no fundo, é isso. É você ir colocando peça, você vai colocando peça, e no final do jogo você vê quem tem a maior área. Existem algumas pontuações no Go, por exemplo, que você conta a quantidade de peças. Eu acho que para criança é mais interessante. Então você vai colocando, capturando quando tem que capturar, e no final da partida você vê quantas oncinhas tem, quantas raposinhas tem, e você vence a partida. Ok?
Bom, isso que eu expliquei, pessoal, é o jogo todo, tá? Você vai falar, nossa, mas é muito simples. Não é. Não é. Tô falando pra você que não é. O Go, você acha livros, vídeos, o que eu já assisti de vídeo do Go? Algumas coisas eu não entendo ainda. Por exemplo, no tabuleiro de 19 por 19, uma vez eu entrei lá com uma peça aqui, quem estava jogando comigo falou, se você colocar essa peça aí, você já perdeu a partida. Eu falei assim, como assim? A primeira ação do jogo eu já perdi a partida? Eu falei assim, sim, você não é um... Não que eu perdi a partida, não é uma situação boa para início de jogo. Ok? Eu não vou ensinar estratégia aqui, mas geralmente você começa 3-3, 1-2-3, 1-2-3. Você começa 4-3, você começa 2-2 não. Tô contando 2 porque é linha, tá, pessoal? 1-2 linhas, 1-2 linhas. Porque você está muito no canto, então está muito livre para o adversário. Você está deixando muito território para o adversário. Então, uma situação interessante seria começar por aqui, por exemplo. Porque repare que você já está criando um território seu, aqui e aqui. E a vez o adversário colocaria aqui, por exemplo, aqui. E ele também está colocando, repare que ficou simétrico. Então ele também está criando um território dele e ele já está influenciando o meu, porque ele está muito próximo da minha peça. E o Go, você tem que analisar isso. Não é simplesmente ir colocando e ver o que vai dar, não. Desde o início da partida, você começa a interferir. Vamos supor que é a vez da onça agora. A onça poderia colocar aqui, por exemplo, ou aqui. Seria uma boa jogada? Não sei. Mas repare que ele já entrou no território da raposa. A raposa também faria a mesma coisa. Colocaria algo aqui, por exemplo. E repare que a onça agora, o território passa, ela tem um território dela. Eu vou fazer um arco, tá? Daqui para lá seria da onça e esse canto aqui, ó, seria da raposa. E é assim que você vai trabalhando. Então, o que a raposa que faria? Faria alguma coisa assim. Ou seja, ele já começou a interferir naquele território que era da onça lá. Ok? A vez da raposa, da oncinha. Eu estou jogando aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que é o jogo. A oncinha o que faria? Repare que ele tem duas raposas próximas ali. E ele ia interferir nisso. Ele ia colocar aqui. Então ele já deu uma quebrada naquela área lá da raposa. É a vez da raposinha. A raposinha, por sua vez, colocaria aqui. Repare que aqui, ó, você tem uma área, território da onça. Então você já ia entrar lá, você já ia invadir um pouquinho. Então repare que só nessas jogadas que eu fiz aqui, e assim segue o jogo até o final, tá? Então você repare que só nessa jogada não é só colocar peça. Avaliem como está o jogo. Por exemplo, nessa situação aqui, a raposa ela tá com esse território dela praticamente, e a onça está com esse território aqui. Então seria interessante, por exemplo, para a onça entrar nesse território. Vamos supor, colocar aqui. Agora seria a vez da raposinha. A raposinha eu colocaria aqui, por exemplo. A onça, veja só que a raposa está com 2. Vocês viram como é que vai mudando a configuração do jogo? A raposa está com esse território aqui, ó, daqui para cá. É pequena, mas é dela. Repare só que ele está com essa lateral e essa lateral, a raposinha. Então a oncinha poderia colocar algo assim para proteger aqui ou algo aqui para proteger esse lado. Eu vou deixar lá. A vez da raposa, repare que eu tenho 2 onças aqui, então eu estou fazendo assim um jogo assim com um monte de erro. Quem conhece Go vai falar, cara, você está falando besteira. Mas só para que vocês entendam, tá? Como é que você vai rearranjando as suas peças. Eu vou colocar essa peça aqui, ó. Pelo menos eu quebrei esse canto da onça.
O que acontece muito no Go é o seguinte, pessoal. Vamos supor, eu coloquei aqui, a onça vem e coloca aqui. Aí a raposa vem e coloca aqui. Aí a onça vem e coloca aqui. Repare que na situação aqui, ó, já está ficando complicado aqui, dependendo de quem coloca. Então existe assim muita perseguição, você coloca muita peça lado a lado. Por quê? Porque você não sabe o que o adversário vai fazer. Então você tenta, na medida do possível, evitar que ele tenha o controle de território. Porque no final da partida, a hora que terminar o jogo lá, você pode estipular uma regra simples, como a gente está fazendo um jogo para criança. Você pode estipular uma regra simples, que é contar simplesmente quantas raposas e quantas onças existem no tabuleiro. Vamos supor que, só para vocês entenderem, tá? Algumas situações aqui não seria possível, tá, pessoal? Mas para que vocês entendam como é que funciona o jogo. Vamos supor que acabou nessa situação aqui, ó. Tá aqui. O jogo acabou. E quando o jogo termina? Quando você não consegue colocar mais nenhuma peça ou quando algum jogador desiste. Essa casa aqui, repare que ela não é nem da onça e nem da raposa. Então, desconsidera. Essa aqui é da raposa. O que você poderia fazer para facilitar para as crianças? Preenche, já que é da raposa, coloca uma raposinha lá. Essas duas aqui também são da raposa, porque repare que ela fechou o canto, a onça não vai entrar nesse território. Então, coloca-se aqui. E aí você conta quantas peças, no caso 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 peças para a raposa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 peças para a onça. Então a raposa venceria. Outra coisa, pessoal, quanto à pontuação, vocês vão achar a regra chinesa, a regra japonesa, a regra americana. Existe uma variaçãozinha aí de como você calcular quem venceu, tá? Como você definir quem venceu a partida. Então eu não vou falar isso. Como assim, é um jogo para criança, considera assim essa regra que eu coloquei de a maior quantidade de peças. Então no caso a raposa venceria porque no final do jogo ela tem a maior quantidade de peças. Então qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar para vocês que vocês podem fazer um jogo complexo, extremamente complexo, como é o Go, e de repente dar para os seus filhos, dar para os seus alunos, para eles irem jogando, testando, avaliando. E depois é correr atrás de informação, atrás de o que os jogadores fazem, o que os jogadores evitam fazer, o que é proibido, o que não é, porque existem muita peculiaridade, né, nesse jogo. E a nossa ideia aqui era fazer um jogo assim infantil, com um tema bem infantil, que nós colocamos a oncinha, nós colocamos a raposinha, nós fizemos o tabuleiro colorido, para um jogo que é um jogo para adultos. Se você jogar esse jogo aqui com adultos, você vai jogar legal. No jogo original são 19 por 19, aqui nós temos 6 por 6, e existem 23 por 23 também, alguns tabuleiros. Mas procure informações sobre o Go, porque infelizmente aqui no Brasil esse jogo ele não é muito conhecido, quer dizer, ele é muito pouco conhecido. Existem grupos, São Paulo, se não me engano, tem um grupo de Go lá legal que joga toda semana. E é interessante porque você vai jogando, você vai adquirindo conhecimento, você não vai cometendo erro, por exemplo. Imagine que esse tabuleiro é 19 por 19. Você não comete erros assim, por exemplo, já começar colocando lá no meio. Por quê? Porque você deixa o tabuleiro muito aberto.
Então, geralmente, você já começa a proteger canto. Então, tem entrada 4-3, entrada 3-3. 3-3 seria essa aqui. 4-3 seria essa aqui. Em que você já coloca e o adversário, para entrar aqui, ele já vai pensar duas vezes. Já é mais complicadinho. Então, você já vai, desde o início do jogo, você já vai ali fazendo a sua jogada. Colocar peças próximas, por exemplo, no Go, dificilmente, vamos supor que eu tenha essa peça, eu vou colocar uma peça aqui. Eu coloco normalmente ou aqui, aqui nem tanto. Eu coloco aqui e até nessa posição. Por quê? Porque eu colocando aqui, ó, eu vou falar uma coisa aqui estranha, mas eu tô perto o suficiente da onça para alterar o que ela está fazendo e longe o suficiente dela para ela não me encher as paciências, entendeu? Então seria algo mais ou menos isso, só para vocês entenderem. Então seria uma posição mais segura. A onça de repente poderia vir aqui, ó, fazer a mesma coisa, colocar uma peça aqui, ó. Então repare que ela já interferiu aqui na raposinha. Então, Go, pessoal, procure informações. Nosso jogo, vocês viram que a gente fez a arte PowerPoint, imprimimos isso aqui em A3, porque o tabuleiro ficou grande. Nós fizemos o tabuleiro em função do tamanho da tampa, para que fique sossegado, não fique apertado no tabuleiro. Então, repare que ficou bem interessante o espaçamento. Poderia até fazer um pouquinho mais próximo, mas está bom demais. E dê para as crianças jogarem, e vocês mesmos jogarem, e vocês vão descobrir que Go é um jogo muito legal. Regras, vídeos, apostilas, vocês vão achar assim aos montes na internet. E algumas apostilas eu já li, não entendi muita coisa, mas não sai disso, tá, pessoal? O que vai diferenciar é você jogar e fazer com que você comece a entender o porquê da sua ação. Por que você colocou a peça ali, se ela foi interessante, se ela não foi, se você cometeu um erro, se você não cometeu um erro, se você mais beneficiou o adversário do que você mesmo. E o Go ele é interessante por causa disso. Infelizmente, nós no Brasil não temos grupos assim que você encontra todo dia para jogar. Então, às vezes, você tem que jogar com você mesmo, se você quiser aprender, que é o meu caso aqui. Eu estou aprendendo assim na marra, porque as poucas vezes que eu joguei com alguém, mesmo aprendendo aqui na marra sozinho, cheguei lá e passei vergonha. Por quê? Porque o adversário, como ele já era veterano no Go, ele já sabe, eu não digo os macetes e os caminhos, porque no Go não existe isso. Mas ele já sabe o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode. O que é menos pior e o que é melhor você fazer, entendeu? E é isso que eu ainda não tenho. Senão eu faria uma partidinha completa aqui para vocês. A ideia foi mostrar como fazer o jogo. Nós fizemos 20 peças de cada, porque nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30. Nós temos 36 peças, cruzamentos. Então, seria 18 peças para cada jogador, mas a gente fez a mais por causa de captura, alguma coisa assim. Ok? E talvez você consiga, talvez eu faça até mais, acho que eu vou fazer 25 raposinha e 25 onça. Porque pode ocorrer isso. Você vai cometendo o erro, você vai jogando peça do adversário fora e você vai avançando o seu animal. Vai avançando o seu território. Então tá aí a dica, pessoal. Tampinhas de leite, ó. Fizemos a arte no PowerPoint, imprimimos a laser colorido, colocamos contact, colocamos na tampinha. Tabuleiro também feito no PowerPoint e você tem um jogo muito bacana. Depois daqui a se enveredar em cima do jogo, tá, pessoal? É jogar. E aí a hora que você cansou, continuar jogando, porque é só assim que você vai aprender Go. Não existe o caminho aqui pronto para você ir para a vitória. Não. O Go ele exige que você estude, que você
Jogue, que você erre, que você perca, que você passe vergonha jogando com alguém, porque é assim que você vai aprender. Assim que você vai se direcionando, fazendo o seu caminho. Ok? Então tá aí o jogo, espero que vocês tenham gostado das informações. Não foi uma partida completa, mas pelo menos vocês têm a ideia de que você pode fazer isso para as crianças, para os seus filhos ou para você mesmo. Go é um jogo muito bacana e extremamente estratégico, extremamente. Vocês não fazem ideia do quanto esse jogo é estratégico. O xadrez aqui eu ainda falo que passa um pouquinho longe, bem longe, aliás, passa longe do Go. No tabuleiro oficial, tá? Não nesse tabuleiro pequeno. Nós fizemos pequeno para jogar com as crianças. Mas no tabuleiro 19x19, cara, você viaja no jogo, você viaja mesmo, você vai longe, ok? E pontuação é aquilo que eu falei, existem várias regras, regra japonesa, regra chinesa, regra americana. Procure informações, vocês vão se surpreender com esse jogo. É um jogo abstrato puro e pecinhas brancas e pretas lá no jogo original, tabuleiro de madeira, conjunto é muito bonito. Mas nós fizemos a nossa versãozinha aqui mais colorida para chamar a atenção das crianças e quem sabe a gente jogar mais do que a gente está jogando, mais do que a gente deveria jogar. Então tá aí, pessoal. Go, grande jogo, um dos melhores, se não o melhor jogo abstrato. Obrigado por assistir o vídeo e bons jogos para todos vocês.